Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Aos 88 anos, com a saúde fragilizada, a condição do Papa Francisco tem preocupado não somente os católicos, mas o mundo inteiro. Recentemente, ele foi hospitalizado para tratar uma pneumonia bilateral. O Vaticano emite boletins diários atualizando os fiéis sobre o seu estado. O mais recente deles, de 28 de fevereiro, trouxe boas notícias. O Papa passou por uma noite tranquila, apresentando uma boa evolução. Uma luz de esperança para todos os que torcem por sua recuperação. Com a saúde do Papa em monitoramento constante pela mídia, muitos se perguntam: e se o pior acontecer? O que ocorre se o Papa Francisco nos deixar? Bem, nesse cenário, uma nova eleição para o papado será convocada e a escolha do novo líder da Igreja Católica será feita mediante um processo conhecido como conclave. No vídeo de hoje, vamos entender como funciona o processo de um conclave, que pode durar desde algumas horas até mais de 2 anos. E também vamos conferir quem são os brasileiros que possuem chances reais de assumir o papado. Conclave é um termo que deriva do latim, cuja tradução literal é conchave. Isso faz referência ao fato de que as reuniões para a escolha do próximo Papa ocorrem sempre de portas fechadas, em isolamento absoluto. Após a morte ou renúncia do atual Papa, um conclave é convocado. Todos os cardeais responsáveis pela votação devem permanecer em isolamento total, sem nenhum tipo de contato com o mundo exterior. Mas nem sempre foi assim. No início, entre os séculos I e VI, os papas eram eleitos por aclamação pública. A comunidade cristã de Roma, composta por bispos, padres e até mesmo fiéis, podiam participar. Quando havia vacância no papado, a comunidade se reunia na Praça São Pedro para discutir e escolher o próximo Papa. Quando o nome do novo Papa era anunciado pela comunidade e ficava claro que havia uma grande aceitação pública, o candidato era formalmente proclamado. Para que alguém fosse escolhido por aclamação, essa pessoa deveria apresentar uma grande virtude, além de popularidade e respeito na comunidade. Com o crescimento da Igreja Católica, o método de escolha evoluiu. Bem, eu não sei se podemos dizer isso, mas mudou. Entre os séculos VI e IX, a escolha era feita pelo clero romano, através dos bispos e presbíteros da cidade. Os séculos IX e XI são marcados por um período conturbado, com a eleição papal sofrendo uma forte influência política. Nesse mesmo período, os papas eram nomeados diretamente por imperadores, ocasionando casos graves, é claro, de corrupção e instabilidade. Foram séculos de intervenções de soberanos, famílias poderosas e até mesmo de exércitos. Em 1059, o então Papa Nicolau II resolveu dar um basta naquilo, publicando um texto chamado In Nomine Domini. Nesse texto, ele definia permanentemente como deveria ser realizada a eleição papal, deixando a votação a cargo exclusivo dos cardeais. Para que o novo Papa seja eleito, ele deve receber, no mínimo, 2/3 dos votos presentes. Caso os presentes não cheguem a um consenso, a votação se reinicia no dia seguinte, podendo levar o tempo que for necessário. Embora o novo formato tenha sido estabelecido, ele não estava imune a problemas, como o ocorrido no ano de 1268. E quando eu falo que pode levar o tempo que for necessário, não é força de expressão. Olha só, em 1272, o Papa Gregório X, ou Décimo, foi o escolhido. Uma votação que durou exatos 2 anos, 9 meses e 2 dias para se ter um novo Papa. Essa foi a votação mais longa da história, ocasionando várias mudanças futuras. Logo após a morte do Papa Clemente IV, em 29 de novembro de 1268, iniciou-se o processo de votação com 19 cardeais. Ao todo, foram 1006 dias até a escolha de um novo Papa, sendo que as divisões internas e desavenças políticas impediam que os cardeais encontrassem um consenso. A demora na tomada de decisão enfureceu toda a população local, que começou a tomar atitudes drásticas contra os cardeais. Eles foram trancados dentro do Palácio Papal de Viterbo. À medida que a escolha ia se estendendo, as provisões dos cardeais eram cada vez mais reduzidas, chegando a ponto de quase privá-los de comida e bebida.
Até mesmo a cobertura do local foi removida para deixá-los expostos às intempéries do clima. Gente, o pessoal realmente ficou nervoso, né? Mas a coisa ficou punk e 2 cardeais que iniciaram a votação acabaram morrendo no período em que ficaram confinados no palácio. Que loucura! No final do longo período, a coisa bagunçou geral, porque o escolhido foi Teobaldo Visconti, que não estava entre os presentes, não era cardeal e nem mesmo um sacerdote. Teobaldo era um arquidiácono amigo de São Tomás de Aquino, o grandioso São Tomás de Aquino. O QI já rola há muito tempo, né? Quando nomeado, ele estava na Terra Santa e foram necessários 4 meses até que chegasse a Roma. Quando assumiu o papado, mudou seu nome para Gregório X, ou Gregório X, sendo ele o primeiro a utilizar a expressão conclave para descrever o processo de votação, além de instituir o isolamento dos cardeais do mundo como regra. Por falar em conclave, está em cartaz um filme com esse tema e nome. Antes de passarmos para todas as etapas que constituem um conclave, eu mencionei que Teobaldo Visconti, após eleito, alterou seu nome para Gregório X. Você já se perguntou o que iniciou essa tradição? Bem, os primeiros papas usavam seus nomes de batismo. Entretanto, é comum que, após eleito, escolha-se um novo nome. Geralmente, os nomes são escolhidos tendo como suporte uma grande influência espiritual ou mesmo como forma de homenagem a papas anteriores. O próprio Francisco, atual, escolheu esse nome em homenagem a São Francisco de Assis, sendo que o seu nome de batismo é Jorge Mario Bergoglio. Há 2 versões sobre o início dessa tradição. A primeira versão tem uma base simbólica forte, com Jesus renomeando o pescador Simão para Pedro, sob a alegação de que ele seria a pedra sobre a qual se ergueria a igreja. Esse evento teria servido de inspiração para os papas adotarem novos nomes ao assumir o trono de São Pedro. Oficialmente, o primeiro papa a mudar de nome foi João II em 533. Na ocasião, o seu nome de batismo era Mercúrio, mas é um nome de origem pagã, associado ao deus romano de mesmo nome. Para evitar essa contradição entre a sua posição cristã e o seu nome pagão, ele decidiu alterar o seu nome para João, servindo de exemplo para todos que o sucederam. Bem, mas retornando agora ao conclave, alguns de seus aspectos foram modernizados ao longo dos séculos. Após a morte ou renúncia do Papa atual, inicia-se um intervalo de 15 a 20 dias antes que as votações comecem. Esse prazo foi inicialmente instaurado no período medieval, prevendo uma demora dos cardeais para chegarem até o local da votação. E atualmente, mesmo sendo possível percorrer o mundo numa questão de horas, o prazo continua, de modo que os cardeais tenham tempo de se prepararem. O cardeal decano tem como função comprovar oficialmente o falecimento do Papa. Após a comprovação, são realizadas cerimônias fúnebres, enquanto os cardeais do mundo todo se dirigem ao Vaticano. O conclave é feito obrigatoriamente sempre dentro da Capela Sistina e somente cardeais podem votar. Os cardeais são responsáveis pela escolha do próximo Papa, mas quem escolhe os cardeais? Bom, pode parecer confuso, mas é o próprio Papa quem escolhe os cardeais que vão escolher o Papa. Tradicionalmente, os cardeais são escolhidos entre os bispos da Igreja, embora tecnicamente qualquer sacerdote possa ser nomeado. A nomeação é feita pelo Papa atual conforme seus critérios de escolha. Cada Papa escolhe 9 cardeais que se acumulam e possuem o poder de atuar diretamente na escolha do próximo Papa, além de serem eles mesmos candidatos válidos. Atualmente existem algumas regras dos cardeais que podem ou não participar de uma votação papal. Todos aqueles acima de 80 anos estão excluídos do processo. Além disso, um número limite de apenas 120 votantes. Para alguém ser eleito Papa, é preciso ter, no mínimo, 2/3 do número total de votos, ou seja, num cenário com 120 cardeais, é necessário atingir a marca de pelo menos 80 votos. Caso essa marca não seja alcançada, a votação repete-se por até 7 vezes, no período de 3 dias. Caso, mesmo após o período de 3 dias, o Papa ainda não tenha sido escolhido, o 4º dia é tido como uma pausa, de modo que os cardeais presentes tirem o dia para focar em suas orações.
Não há um limite de tempo máximo para que o conclave chegue ao fim. Ele dura o tempo necessário para que os 2/3 dos votos sejam alcançados. Sempre ao final de uma votação, sendo ela definitiva ou não, os votos são queimados e a fumaça que sai da Capela Sistina é um anúncio ao povo sobre os resultados. A fumaça preta significa que não foi alcançado o consenso, e assim a votação continuará. Já a fumaça branca indica que o novo Papa foi escolhido. Atualmente, o Brasil conta com 8 cardeais, sendo que 7 deles estão aptos tanto para participar da votação quanto para serem escolhidos como o próximo Papa. Acompanhe quais são os nomes dos cardeais brasileiros. Odilo Pedro Scherer, gaúcho de 75 anos, se tornou cardeal em 2007, sendo até mesmo cotado para se tornar Papa em 2013. Atualmente, ele é o responsável pela Arquidiocese de São Paulo. João Braz de Avis, catarinense de 77 anos, foi nomeado cardeal por Bento XVI e também era cotado para se tornar Papa em 2013. Orani João Tempesta Paulista, de 74 anos, comanda a Arquidiocese do Rio de Janeiro já há 15 anos, tendo sido nomeado cardeal por Francisco em 2014. Sérgio da Roca, paulista de 65 anos, se tornou cardeal em 2016, nomeado por Francisco, e é o atual arcebispo da Arquidiocese de Salvador. Paulo César Costa, carioca de 57 anos, nomeado cardeal em 2022, sendo o arcebispo da Arquidiocese de Brasília, além de representante do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho. Leonardo Steiner, catarinense de 74 anos, é o arcebispo da Arquidiocese de Manaus. Ele possui doutorado em filosofia pela Pontifícia Universidade Ateneu Antonianus, em Roma, e também foi nomeado cardeal em 2022. Jaime Spengler, catarinense de 64 anos, é o atual presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, possui um doutorado em filosofia na Pontifícia Universidade Antonianum e é o mais recente brasileiro a se tornar cardeal, tendo sido nomeado em 2024. E o último da lista é o mineiro de 88 anos, Raimundo Damasceno Assis, nomeado cardeal em 2013 por Bento XVI, porém, que devido à sua idade avançada, não poderá participar do próximo conclave. Francisco foi o primeiro Papa da América Latina a ser eleito, o que abre um precedente para que o próximo possa ser um brasileiro. Se o próximo Papa realmente for latino-americano, o Brasil possui 7 cardeais com chances reais de serem eleitos. Alguns nomes, como Odilo Pedro Scherer e João Braz de Avis, já foram cotados em 2013. Será que o Brasil finalmente terá o seu Papa? Só o futuro dirá, né? E você, acredita que há chances reais de que o próximo Papa seja brasileiro? Deixe nos comentários o que você pensa sobre isso. Muito obrigado pela sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.